Neste exercício, vamos importar um fecheiro que está em TXT. Depois de importar esse fecheiro, vai aparecer aqui na janela do Power Query o navegador onde vamos escolher o fecheiro. De seguida, iremos importá-lo para o Power Query e vamos fazer algumas transformações e depois, então, vamos carregá-lo para o Power BI. No Power BI, vamos clicar aqui em Obter Dados, Texto CSV e vamos procurar o fecheiro na pasta. Selecionar e abrir. Aqui está a mostrar o formato do fecheiro. Vemos que ele já reconheceu duas colunas neste momento, mas apercebemos-nos que a coluna de descrição tem 3 colunas lá dentro. Então, devemos transformar dados. Neste momento, reparem que estamos na janela do editor do Power Query. Atrás está o Power BI e aqui está o Power Query. Vamos maximizar aqui a janela e vamos então, o que nós temos a fazer neste momento é trabalhar esta coluna. Vamos fazer aqui algumas transformações. Reparem, o Power Query tem aqui ao lado, do lado direito, passos. Ele já aplicou passos. Se clicarmos aqui, vemos o passo origem. O passo origem consta o caminho. O Power Query já agora, ele utiliza a linguagem M e, portanto, ele escreveu aqui qual foi a origem que deu, qual é o caminho para este fecheiro. Aqui na origem, se clicarem aqui, editarem, vocês podem editar o campo e podem aqui procurar, por exemplo, se mudaram entretanto, de pasta, podem procurar novamente o fecheiro. Eu vou cancelar, não quero fazer nada disso, é só para vos dizer que esse foi o primeiro passo. O segundo passo, reparem que ele não tinha cabeçalhos. Então, o que é que ele fez? Ele promoveu os cabeçalhos, colocou os cabeçalhos na parte superior. Acabou por fazê-lo automaticamente, mas iremos aprender noutros exercícios como é que isso se faz. E de seguida, se repararem aqui, o montante está ABC. Isto é o formato, o tipo de dados. E ele então aplicou a formatação, alterou este tipo de dados para um formato numérico. Então aqui no Power Query temos duas colunas, a coluna descrição e a coluna montante. O que é que vamos fazer? Pegar na coluna descrição e vamos dividi-la. Botão direito, por exemplo, e temos aqui uma opção que tem dividir coluna pelo delimitador. Se repararem, a coluna está dividida por barras, mas também a data está dividida por barras. Então devem ter atenção que ao clicar aqui em dividir pelo delimitador, não é a cada ocorrência do delimitador, porque é isso que ele pergunta. Ele aqui está a indicar que é a cada espaço, também não é, porque senão ele vai separar sempre que encontrar um espaço, vamos indicar que é personalizado e que é espaço barra. E porquê espaço barra? Se repararem o nome, depois do nome tem um espaço e é que vem uma barra. As datas não têm espaço. Também podiam dar um espaço depois da barra, não havia problema nenhum. Depois, se disserem só à esquerda, ele só separava o António e deixava a data e a localidade. Dizendo a cada ocorrência do delimitador, ele vai separar todas as colunas. Ok? Aí está, ele separou todas as colunas. O que é que devemos fazer neste momento? Vamos substituir o nome das colunas, dos campos. Aqui, descrição 1, duplo clique e vamos colocar aqui nome. Na descrição 2, vamos colocar data. E na descrição 3, reparem, está aqui uma mistura entre país e localidade. Vamos chamar país, e vou colocar underscore local, que fica mais correto. Nos locais está por cidades, por locais, localidade, no outro está por país. Portanto, está aqui uma mistura. Vamos deixar ficar assim. E agora já temos formatado, então já substituímos os campos. O que é que ele fez? Acrescentou aqui um passo, reparem, com o nome coluna mudada, onde alterou todos os campos de uma só vez. É este o procedimento que vocês devem ter quando estão a executar. Se não estiverem a ver esta barra, vão aqui a ver barra de ferramentas e vão ativar aqui a barra de ferramentas. Portanto, não é que seja relevante neste momento, é só para ver que eles estão em linguagem M, escreveu em linguagem M este passo.
E é desta forma, como vos disse, que devem corrigir. Vou corrigir aqui o nome, porque o Power Query ficam já a saber que é sensível a maiúsculas, minúsculas. Corrigi aqui no próprio código em cima e ele corrigiu aqui. Agora é que eu vou aqui verificar se o tipo de dados está bem. Como está, aqui vejo o ABC já está definido como texto, aqui está definido como data, aqui também como texto e aqui está definido como número. Reparem, número inteiro, não é necessário fazer nenhuma alteração. Portanto, chegamos ao final das nossas formatações, dos nossos passos aplicados. Poderíamos dar aqui um novo nome, mas vamos deixar aqui como exercício 1. Reparem que do lado esquerdo ele tem as consultas que vai tendo aqui, também só tem ainda o exercício 1. Falaremos no próximo sobre esta situação. O que é que nos resta fazer agora? Clicar no separador base, fechar e aplicar. Podem fechar e aplicar, ele leva já para o Power BI, que não se esqueçam que é a janela que está aqui atrás. Podem, sai do editor, quer isto dizer que sai do editor de consultas, podem clicar só no aplicar e ele aplica, ou fechar, fecha e não vai aplicar estas alterações. Portanto, neste momento eu quero fechar e aplicar estas alterações e ele vem aqui para a janela do Power BI. Vou aqui fechar, já desapareceu e eliminar aquela opção. O que é que aconteceu neste momento? Reparem, aqui deste lado temos precisamente a nossa tabela ou a nossa consulta. Está aqui e aqui tem os respectivos campos. O que é que vamos fazer agora? Vamos ver como é que se constrói aqui um visual. Aqui do lado, aqui é onde nós temos e criamos as nossas visualizações. Aqui é onde vemos os nossos dados e aqui é onde criamos a relação entre as tabelas, que mais tarde iremos ver. Neste momento só temos uma. Está-me agora a pedir se queremos atualizar para a forma atual de visualizar. Vamos dizer que sim, vamos deixar ficar aqui por enquanto. Mais tarde voltaremos aqui no outro exercício. Neste momento vamos então desenhar aqui os visuais. Então vamos utilizar estas visualizações que estão aqui e vamos começar a trabalhar. Então suponham que estão a ver aqui esta visualização que diz cartão. Se clicarem nesta visualização, ele posiciona aqui, vocês podem depois mover para onde pretenderem, e quando clicam aqui, ele vai colocar lá um valor. O que é que vai acontecer? Ao clicar aqui, ele utiliza o que se chama de medida implícita. A medida implícita, vamos ver dois tipos aqui de medidas, implícitas e explícitas, que falaremos mais tarde. A implícita é sempre que vocês chegam aqui e selecionam um campo e ele vai colocar ali aquele cálculo. Mas são aquelas que nós não devemos utilizar porque depois elas são muito fáceis para utilizar, têm o mesmo resultado das explícitas, mas não podem ser utilizadas noutros cálculos. Portanto, hoje vamos ver neste visual, fazer aqui um visual rápido, com medidas implícitas, mas não é isto que devem utilizar no vosso dia-a-dia, mas sim as explícitas que iremos depois no próximo vídeo aprender a criar. Então, ele colocou neste cartão, com aspecto de cartão, o montante, o total montante, 206 milhares, que nós temos aqui de vendas. Foi isso que ele colocou aqui neste cartão. Este cartão, reparem, aqui estão os campos, aqui no visual, o campo montante, também poderíamos ter arrastado para aqui ou arrastado para o visual. Aqui temos a formatação, vamos clicar aqui no formato e vamos formatar este visual. Como, por exemplo, aqui ele já tem rótulo de dados, reparem, rótulo de dados é aquele montante que diz por baixo. Eu vou manter por enquanto os rótulos de dados. Eu gostava de mudar ali, de colocar aqui um limite. O limite está como inativo, eu vou colocar ativo. Reparem, passou a ter ali o aspecto, está formatado com um limite à volta, e gostava de lhe colocar aqui uma sombra e ativar aqui a sombra. E vejam, ele ficou com o aspecto de sombra. Agora, estou com outro aspecto diferente. Portanto, vou formatar como pretendo este cartão, e já vão ver porquê. Neste montante, caso queira formatar com casas decimais, pode sempre chegar aqui e separar os milhares, clicar, repare, primeiro seleciona daqui o campo, depois clicar aqui no separar e de seguida com casas decimais e coloca duas casas decimais. De seguida, pode pegar neste cartão
e pode simplesmente fazer o Ctrl+C e o Ctrl+V, duplicar o cartão. E então eu vou passar este cartão para baixo e vou colocar aqui este cartão. E o que pretendo desta vez até é mudar, eu nem quero o rótulo e vou mudar, até podia ter feito antes, desculpem, até vou tirar e vou mudar no anterior porque por acaso não quero o rótulo. Vou tirar o rótulo e vou colocar antes um título. Vou ativar um título e vou escrever vendas ou volume de vendas. Volume de vendas. E é este o nome que quero dar aqui ao título. Se quiser centrar, posso centrar aqui e se quiser colocar um pouco maior, também posso colocar aqui. Está então o cartão desenhado, aqui do volume de vendas, e agora sim, com esta formatação, podemos começar a duplicar. Vou então fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Agora suponham que o que eu pretendo calcular aqui é o número de vendas e não o volume. Então vou ter que vir aqui ao cartão, aqui ao título, e colocar número de vendas. E como é que se calcula o número de vendas? Como vos disse, estamos a utilizar, não é a forma mais correta, mas estamos a utilizar medidas implícitas. Vamos chegar aqui e vamos, aqui no campo, vai chegar aqui a esta seta e vai mudar para contagem. Ele vai indicar-lhe qual foi o número de vendas que fez neste momento, ou que tem registada neste momento nos seus dados. Volta a fazer o Ctrl+C, Ctrl+V e agora suponha que para além das suas vendas pretende calcular a média de vendas. Vai ao título, aqui média de vendas, e vamos então agora mudar o cálculo para média de vendas. Onde é que vai? Vem aqui a esta opção, aqui aos campos, vai aqui novamente à seta e muda para média de vendas. Então estamos agora a ver o valor médio das nossas vendas. E estamos a ver que é algo que não correu bem. Para que percebam melhor o que se passa aqui, porque olhando assim para estes números, reparem que está em milhares. Portanto, se vocês chegarem aqui, selecionarem o volume de vendas e indicarem aqui nenhum, vocês viam que ele aqui, o que iria indicar era este número assim, tal como está a indicar aqui, que ali estava referido em milhares, e por isso é que estavam a visualizar aquele número, para que não cause aqui confusão, porque é que estávamos ali a visualizar e aqui 740, porque aqui está, para, está automático, estará, se eu indicar nenhum, é a média das vendas é 740,91, enquanto que ali vendemos 205 mil, não é? Em vendas, é o total que nós temos em valor, quase 206 mil euros em vendas. De seguida, vamos utilizar agora outros visuais. Vamos então agora ver para que serve aqui a segmentação de dados. Vão clicar na segmentação de dados e vão arrastar. Reparem que dentro do campo data ele criou uma hierarquia. Se clicarem nestas setas, vão abrindo e mostra a hierarquia. Eu vou dizer que quero colocar o trimestre. Quer dizer o quê? Que quero aplicar aqui um filtro por trimestre. E ao lado, vou clicar fora, volto a clicar aqui e vou indicar que quero criar uma segmentação por país. E está aqui a segmentação por país. Mas reparem, como aqui os países barra local, não é? São muitos, nós podemos chegar aqui a estas opções, quando mostra aqui esta seta, clicam e podem pedir que a lista, colocar em lista pendente, em vez de estar aqui a ocupar espaço no vosso visual. Então já mudamos, aqui estamos a ver então o formato de lista e aqui estamos a ver o formato de lista pendente, em cima que vocês mudam estas opções. Podem movimentar, podem diminuir, de acordo com como vos der jeito organizar. Vamos então agora criar outro visual. Suponham aqui o visual gráfico em cascata. Não temos grandes visualizações. Reparem, gráfico em cascata para visualizar valores positivos e negativos. Eu aqui vou utilizar o nome e o montante e volto-vos a referir, estamos a utilizar como medida implícita, depois vamos ver que não é assim que devemos utilizar, e ele automaticamente foi-nos mostrando, está-nos a mostrar aqui quanto é que cada um deles vendeu e aqui está a mostrar o total de todas as vendas. Mas volto a realçar,
este é um visual utilizado para visualizar bem aumentos e diminuições. É interessante para essa situação. Aqui, como não tenho, vou utilizar este, só para irmos vendo aqui o visual, já que este é o primeiro exercício. Vou agora chegar aqui ao formato e vou ativar as etiquetas. O que é que permite as etiquetas? Vai permitir visualizar o valor que eu tenho aqui. Dentro destas etiquetas, eu gostava, em vez de automático, vou dizer, pode ser em milhares, mas quero com casas decimais. Eles são todos valores muito idênticos, vejam, mas com as casas decimais notamos que, de facto, existem aqui algumas alterações. E já está o próximo visual. Então, agora, vamos visualizar uma matriz. Vamos clicar aqui em matriz. Vamos agora ver por país e montante. Quando ele coloca aqui a matriz, vejam que os valores são todos muito próximos. Vamos chegar aqui. Reparem que agora uma matriz vai ter formatações diferentes. Podem chegar aqui a grelha e escolher, desculpem, a estilo, e escolher, eles vêm com esta pré-definição, vocês podem escolher um pré-definido diferente. Por exemplo, o condensado. Disperso mostra mais separado, linhas coloridas, portanto podem logo escolher aqui, eu neste caso vou escolher aqui disperso. Já tenho aqui o montante, agora gostava de visualizar aqui o montante, mas percentual. Vou pegar novamente no montante e vou arrastá-lo para os valores. Neste montante, neste segundo montante, vou clicar aqui e vou dizer que vai calcular, mostrar o valor como percentagem do total geral. E é isto que ele vai calcular. Vai dividir cada uma delas pela percentagem do total geral. Tenha atenção que iremos mais tarde aprender a calcular isto de outra forma, porque nós temos que calcular isto de outra forma, porque isto tem a ver, depois iremos aqui aprender o que é o contexto, e isto tem a ver com os contextos que vocês têm nos vossos visuais. Neste momento estão apenas a ver aqui alguns visuais e com medidas implícitas. Portanto, estou a utilizar as medidas implícitas e faço desta forma. De seguida, suponham que gostavam de visualizar aqui a média, voltam a arrastar aqui o montante e vão aqui visualizar o vosso valor médio. Portanto, como vos disse mais uma vez, mais tarde iremos então aprender a visualizar de uma ou outra forma o método correto para fazer através de medidas explícitas exatamente este tipo de cálculos. Agora vamos utilizar, por exemplo, um gráfico circular, vamos arrastar para onde tenhamos espaço e vamos pôr aqui, suponham que querem ver por nome e o montante. Vamos ver se não temos muitos nomes. Atenção que os gráficos circulares, mais de 4 opções não devem ser utilizados, não ficam muito bem representados aqui. Aqui no gráfico circular, neste momento vamos deixar aqui esta opção. Nós só estamos aqui, reparem, aqui em cima eu apliquei e agora só estava a ver o quarto trimestre. Isto funciona como filtro, eu não vos mostrei isso há pouco. Portanto, só está assinalado só estava o quarto trimestre, agora estou a visualizar todos e reparem, quando eu ativo aqui, que dou um clique aqui sobre o gráfico, automaticamente ele está a aplicar filtros sobre todos os outros visuais. Volto a clicar neste ponto e ele volta a visualizar. Também os gráficos circulares, também aqui têm as etiquetas e dentro de etiquetas vocês podem entender e podem colocar o que acharem que devem visualizar. Suponham etiquetas com todos os detalhes e tiravam, por exemplo, a legenda. Aquilo que achassem que era mais correto estar a visualizar aqui no vosso gráfico. De seguida, vamos, por exemplo, ver um gráfico aqui de colunas. O gráfico de colunas agrupadas, e suponham vocês que agora queremos ver agrupado por trimestre, queremos ver o que se passou por trimestre aqui no eixo e queremos ver os montantes relativos às vendas trimestrais. É só pegar aqui no trimestre, colocar no eixo, montante, adicionar aqui aos valores. Agora vão aqui e vão ativar aqui as etiquetas. E aí está, construíram já um visual. Se repararem, vejam que nós temos muitos poucos campos, não é? Mas nós com este campo estaríamos aqui a fazer determinadas análises e que estávamos aqui a aplicar a todos estes nossos visuais.
Se eventualmente não gostarem da vossa linha, chegam aqui, limite, podem tirar a cor da linha e dizer que não querem visualizar a linha, visualizar só a sombra e agora, reparem, utilizam o pincel para utilizar e pincelar em todas as outras caixas e tiraram a linha de todos os outros cartões que tinham aqui. Se quisessem criar aqui agora, por exemplo, um nome, podiam clicar aqui na caixa de texto. A caixa de texto nestes pontos pretos arrastam para cima, que é mais fácil, e agora colocavam aqui o tema do vosso análise de vendas, suponham, de vendas. Selecionavam o vosso texto, reparem que ele colocou aqui uma barra, aqui, podem colocar, por exemplo, bold, negrito, e aumentar o vosso tipo de letra, o tamanho da vossa letra. E podemos aqui centrar. Podiam fazer o tipo de ajuste que pretendessem. Reparem que eu optei por não colocar, não temos ainda nenhum fundo, não falamos de nada disso, apenas estivemos a aplicar aqui os visuais. Depois de construírem todo este visual, vocês podem chegar, por exemplo, aqui a verem, e têm aqui modelos, e podem aplicar modelos. Chegam aqui e começam a selecionar, começam a visualizar como é que fica o vosso modelo se vocês fizessem outro tipo de escolhas e como é que ficavam os vossos dados. Estão a ver? E estavam aqui a visualizar os vossos elementos. Sendo assim, concluímos aqui o nosso primeiro exercício e recordo, com medidas implícitas, não são estas que devemos utilizar no Power BI, mas sim as explícitas que iremos aprender no próximo exercício.